E já estamos de volta com a ação imediata em nosso bloco de esclarecimentos com o advogado Euclides Jutkowski, toda sexta-feira aqui com a gente. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Janaína. Obrigada mais uma vez pela presença, tudo bem. Olha, eu começo com a pergunta da Inês Santana, do Jardim Rio Claro. Ela diz o seguinte, que estão cobrando uma taxa aí na linha celular do filho de R$ 41 mensais. Ela quer saber se podem fazer isso, nunca ouviu falar. Ela pode, na verdade, precisa verificar que tipo de plano que ela fez. Nós temos planos com mensalidades fixas, né? Tem até no caso de pré-pago, não sei se você já ouviu falar, que tem planos de pré-pago que você paga um valor fixo, independente de usar, e daí conforme você vai usando, vai abatendo aquele crédito que você tem. Então ela precisa verificar que plano que ela fez. Às vezes o plano prevê... Se ele fez esse contrato, né, para estar cobrando mensal, ou se ele tem um pré-pago e não fez esse contrato, estão cobrando também. Isso. Nesse caso, se ele não fez nenhum plano, por exemplo, tem um pré-pago e coloca os créditos todo mês, mas está vindo essa cobrança, não tem possibilidade. Não, aí é indevida, né? não, aí é indevida, tem que entrar em contato com a concessionária. Olha, aqui o Ricardo, por outro lado, ele fala que uma TV a cabo, né, ofereceu um serviço, ele aceitou, depois de 4 meses ele quer cancelar. E agora alegam que precisa cancelar depois de 1 ano apenas. E isso não foi falado no contrato, segundo ele. O que ele pode fazer se isso não estiver ali no contrato? Todos os contratos de concessão de TV, Janaína, geralmente é um contrato de adesão e esse contrato é registrado em cartório. Então, o consumidor sempre, a hora que for fazer a contratação de TV por assinatura, ele lê o contrato para saber as condições do contrato. Os contratos de concessionária, eles têm um preço promocional para que o cliente, né, fique pelo menos um prazo com a assinatura. E prevê um pagamento de uma multa, caso seja rescindido antes. Então pode ser que seja esse caso desse telespectador. Precisa verificar, entrar no site da concessionária, da empresa, anunciadora, da assinatura, né, da TV, e verificar as condições do contrato. Segundo ele, isso não consta no contrato. Se não consta, ele pode cancelar na hora que ele quiser. Se não constar, ele pode cancelar a hora que ele quiser. E se a empresa ficar ainda fazendo aí um jogo duro? Não tem que fazer, ela tem que ligar. Ele vai pegar um número de protocolo e alguma coisa, ele faz uma denúncia, algum órgão de proteção ao consumidor, o PROCON. Olha, por outro lado, tem aqui a pergunta do Mário do Centro. Ele diz que parecida a situação, ele também comprou aí um pacote, nos 3 primeiros meses era uma promoção, era aquele valor. Então, por isso que ele fechou esse pacote, depois passaria para outro valor. Mas já no primeiro, não cobraram o valor da promoção. Que ele não deram desconto. Ele tem o direito de receber esse desconto nas futuras faturas. Fazer em contato com a companhia, né, com a empresa, para que isso seja regularizado. Mas ele tem esse direito. De volta aqui, né? Sim, ou abater nas próximas faturas esse valor que não foi descontado. A Aparecida do Vila Martins comprou um guarda-roupa em janeiro, numa loja aqui da cidade. E, segundo ela, o montador acabou estragando o produto aí durante o transporte. E a loja não quer trocar. O que fazer? Como que ela faz para provar isso, doutor? Se ela fez a reclamação e ela tem prova de quando ela fez a reclamação e já decorreu 30 dias e tiver naquele prazo de garantia de 90 dias, que é o prazo legal, ela tem direito a receber o valor de volta ou ele substitui o guarda-roupa por um outro novo. A empresa aqui parece que não está aceitando então, tem isso. que ir no PROCON ou no Juizado Especial Civil. Olha, a Sueli do Centro, ela recebe serviço de uma operadora também, sem autorização. Mensagens no celular com custo, tem que cancelar e pedir os créditos de volta, mas sempre se repete. Tem como ajudar de alguma forma? Ela tem o que fazer? Eu não entendi, Janaína. Ela recebe mensagem? Recebe mensagens aí, serviços de uma operadora sem autorização. Como mensagens no celular com custo. Ela tem que cancelar ela tem que cancelar e pedir os créditos de volta, mas sempre se repete. Se uma situação assim indevida acontece, você vai lá e reclama e começa esse transtorno todo mês. O que cabe a pessoa complicado. A questão desse serviço aí diz que o número tal para tal endereço, né, e receba mensagem, previsão de futuro, horóscopo, acho que são esse tipo de serviço. Nós vamos ficar muito atentos porque às vezes nós não percebemos e acabamos respondendo que concordamos com a prestação do serviço. Precisa entrar em contato com a operadora para verificar qual documento que tem e como ela fez essa adesão a esse plano. Se ela não fez e a operadora não tem como provar, ela tem que receber esses recursos de volta. E também as empresas, elas não podem ficar mandando mensagens para você importunando a todo tempo, né, não, doutor? essas mensagens é porque ela adquiriu esse tipo de serviço.
Agora, como todo sistema é eletrônico, dificilmente a companhia vai mandar sem o consumidor ter adquirido aquele tipo de serviço. Mas pode ser que esteja um problema no sistema, então por isso tem que entrar em contato, né, com a cooperadora para resolver isso daí. Todos os problemas que tem, Janine, sempre é bom o consumidor primeiro fazer contato com o fornecedor, né, para tentar resolver direto com o fornecedor. Aí caso não resolva, aí procurar aí os direitos dele ou num órgão de proteção ao consumidor. Outro problema aqui com o contrato também, que é a Maria Esther da Vila Nova. Ela tem assinatura de TV a cabo faz mais de um ano, quer cancelar e a operadora está cobrando uma taxa para cancelar porque ela mudou de endereço. Podem fazer isso porque, segundo ela, já cumpriu o contrato. Essa taxa que fala mudança de endereço? Mudança de endereço. A mudança de endereço talvez vai ter que fazer a reinstalação de equipamentos. Mas ela quer cancelar, ela disse que já cumpriu o contrato e quer cancelar o produto. Então ela pode cancelar. Esse endereço não tem. Não tem. Influencia, cancela. Os equipamentos, precisa ficar atento com os equipamentos. A maioria dos equipamentos são equipamentos de comodato, não são do consumidor, eles não pertencem a ele. E vai ter que definir um endereço para que seja retirado esses equipamentos aí. Porque senão o consumidor vai ter que pagar um valor por equipamento que ele não devolver. Agora, as empresas também costumam muito, quando você conclui esse prazo aí do contrato, querer cancelar, e eles também vêm com várias propostas aí para não perder o cliente. Com Isso certeza. é o direito deles, mas eu não tenho obrigação de renovar esse contrato. Não tem, e eles fazem de tudo, né, para segurar o cliente, e é a coisa mais difícil conseguir o cancelamento. Mas o consumidor tem que insistir, se não insistir, procurar os direitos dele. E por isso que tem que ficar ainda mais atento nessa proposta aí, para daí também não ser enganado, né, doutor? Precisa sempre estar atento, Janaína, nas todas as contratações, né, de fornecimento de produtos ou serviços, para que a gente sempre não seja surpreendido aí com adesões que nós fizemos, né, concordância que nós não tínhamos interesse de fazer e no fim, naquela ânsia de fechar o contrato, a gente acaba concordando. E muitas vezes a gente faz uma coisa que é muito errado também, que não é ler o contrato. Sim. Às vezes os contratos são imensos e a gente acaba assinando. Aí depois não tem como recorrer, né, doutor? Com certeza. É o caso dos contratos de habitação, né? Que são complexos. É sempre interessante contratar ou consultar um órgão de defesa do consumidor ou um advogado, que tem cláusulas lá que tem que ficar atentas, né? Principalmente de entrega, né? O prazo de entrega de habitação, que é uma coisa que sempre dá problema. Olha só, chegou uma pergunta aqui, inclusive, de um banco, o Evandro, do Jardim Palmeiras, ele foi processado por um banco, né, uma agência bancária, tinha uma dívida de R$1.000 e depois de 2 anos e meio foi para 5 mil. Vai parcelar, mas o banco só deu aí, subiu para 5 mil com juros. Só o cartório cobra R$900 para cancelar o protesto. Ele ou o banco tem que pagar o cancelamento? As taxas e emolumentos de protesto, Janaína, é de responsabilidade do devedor. Então, quem tem que pagar esses protestos, essas despesas do cartório, infelizmente é o consumidor. A lei assim determina. No caso aqui, ele pode fazer uma negociação até com a empresa, com o banco ainda, né? Tentar reduzir esse valor? Não, isso que é a despesa de cartório para tirar o protesto. Os R$900? Então é a despesa lá do cartório. Os 5 mil ele tem que negociar com o banco, né? Mas os custos para baixar o protesto no cartório é a despesa que ele tem que pagar. Então, aí Evandro, não tem como negociar, né? Evandro, então, Jardim Palmeiras, está aí a sua resposta. Obrigada pela participação. A Paula do Santana, ela quer saber se a imobiliária pode subir o valor do aluguel conforme o proprietário quer e não o que o governo estipula. Tem que verificar o que está no contrato, Janaína, né? Geralmente os contratos prevêem o reajuste anual, precisa verificar esses reajustes, qual foi o indicador, mas só pode aumentar o que está previsto no contrato, não o que o proprietário do imóvel quer. De repente pode colocar lá, serão X% no próximo mês, a cada ano. Geralmente as atualizações são anuais e são atualizadas geralmente pelo INPC do IBGE ou pelo IGPM, né, da Fundação Getúlio Vargas, que é um indicador que pode ser usado para atualização de aluguel. Então, são esses índices que têm que ser aplicados. E também no período certo, né? Não dá a cada um ano. Não dá. A não ser que o contrato concluiu, aí nós temos um contrato por prazo indeterminado, mas mesmo assim o reajuste tem que ser anual. Bom, gente, então o que nós percebemos é que nós temos que estar sempre atentos aos contratos para poder reivindicar os seus direitos. Com certeza. Doutor, eu agradeço mais uma vez a sua participação. Um ótimo fim de semana. Para todos nós. Uma boa tarde a todos. Obrigada.
E você acompanha agora o Direto da Redação. Nós ficamos por aqui. A Ação Imediata volta na segunda-feira. Um ótimo fim de semana para você.